Tema 2F3 – Equilíbrio do corpo rígido. A figura ao lado representa uma placa plana, homogênea, quadrada e articulada no ponto A. O lado do quadrado mede 608 mm e a massa da placa é de 27,5 kg. No ponto médio do lado BC foi suspenso um cilindro com massa de 17,3 kg. No ponto D foi presa uma corda que será usada para puxar a placa quadrada até que o lado AD forme um ângulo de 45 graus com a parede vertical. Quando esta condição é atingida, a corda forma um ângulo de 77,2 graus com a parede. Tome o ponto A como eixo de rotação e determine. Letra A. O módulo do torque gerado pela placa, em Newton por metro. Então, para calcular o torque, eu preciso da força, que são os 27,5 kg, convertidos em newtons, da distância, que é a metade da diagonal do quadrado, e do ângulo entre a força e a distância, que vai ser de 90 graus, porque a diagonal vai ficar na horizontal e o peso da placa é vertical. Então, calcular a diagonal do quadrado e multiplicar por 1/2 para ter a metade. A diagonal do quadrado é lado ao quadrado mais lado ao quadrado. Ou seja, vai ser 2 vezes 0,608 metros ao quadrado. Então, 0,608 ao quadrado vezes 2 igual, e eu tiro a raiz desse valor. Então, esta é a diagonal do quadrado, 859,8 milímetros. E esse valor eu tenho que multiplicar por 0,5, porque o peso aplicado no centro do quadrado. Então, a distância vai ser de 0,42992 metros. Então, agora eu posso calcular o torque da placa usando a fórmula torque, força vezes distância vezes seno do ângulo. A força 27,5 vezes 9,81, 269,775 newtons, vezes a distância que nós calculamos há pouco, vezes o seno de 90, que é 1. Então, vezes 0,42992 igual. Então, o torque é de 115,982 Nm/m, ou 3 algarismos. Então, a resposta à pergunta A é de 116 Nm vezes metro. A pergunta B. O módulo do torque gerado pelo cilindro em newtons vezes metros. Então, o peso do cilindro são 17,3 kg. A distância eu preciso calcular desse ponto médio do lado BC até o ponto A. E o ângulo também eu preciso calcular. Então, vamos lá primeiro calcular a distância. Então, um lado aqui eu tenho um triângulo retângulo, um lado é o lado quadrado, o outro lado aqui é metade do lado do quadrado, então isso vai me dar, usando Pitágoras, a distância. 0,608 ao quadrado, que é o lado AB, mais 0,304 ao quadrado, que é metade do lado BC. 0,608 ao quadrado mais 0,304 ao quadrado igual. Então, a distância é a raiz de 0,46208. Raiz deste valor, a distância é de 0,679765 metros.
Agora, o ângulo entre o peso do cilindro e a distância que está marcada nessa direção da linha azul. Então, este ângulo aqui é igual ao ângulo entre azul e a parede, ou seja, 45 graus, que é dado que a placa forma 45 graus com a parede, então se aqui tem 45 graus, aqui também tem 45, mais o ângulo beta que eu vou ter que calcular. Para calcular o ângulo beta, eu posso usar tangente. Então, eu tenho esse aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente, então a tangente de beta vai ser 304 dividido por 608 igual 0,5. Segunda função, tangente, então o ângulo beta é de 26,565 graus. Mais os 45 vai me dar então a resposta de 71,565 graus, o ângulo entre o peso do cilindro e a distância do ponto A até onde ele está preso na placa. Agora eu posso calcular o torque. Torque é força vezes distância vezes seno do ângulo. Então vai ser 169,713, que é o 17,3 vezes 9,81. Tá? Então a minha força é essa. A distância é o que eu acabei de calcular. Então, vezes 0,679765 vezes 71,565 seno igual. Então vai dar um torque de 109,445 Newton vezes metro. Com 3 algarismos, a resposta então vai ser de 109 newtons vezes metro. Pergunta C. O módulo do torque produzido pela força de tração aplicada no ponto D. Então, o ponto D, eu tenho na placa eu tenho 3 torques, os 2 que eu acabei de calcular e um torque dessa corda que segura a placa, evitando que ela gire, que ela mantenha ela nessa posição. Então, torque 1 mais torque 2 mais torque 3 tem que ser igual a 0, que é a segunda condição de equilíbrio. E aí eu posso isolar que o torque 3 é igual a menos torque 1 menos torque 2. Ou seja, o torque 3 vai ser menos 115,982 menos 109,445 igual. Então, o torque 3 é de menos 225,427 newtons vezes metro. Como eu solicito o módulo, eu tiro o sinal e a resposta com 3 algarismos, então, é de 225 newtons vezes metro para a pergunta C. A pergunta D. O módulo da força aplicada no ponto D. Então, vamos retomar a figura. Eu tenho informação de que o ângulo entre o lado AD e a placa é de 45 graus e que a corda forma 77,2 graus com a parede. Então, se eu usar a fórmula de definição de torque, força vezes distância vezes seno do ângulo, eu posso isolar que a força vai ser torque dividido por D vezes o seno do ângulo. A distância eu já sei, são 608 milímetros, e o ângulo eu posso calcular porque 77,2 mais 45 mais o ângulo tem que completar os ângulos internos de um triângulo, que são 180 graus.
Então, a força 3 vai ser 225,427, que é o valor do torque que nós acabamos de calcular, dividido por, abre parênteses, 0,608 vezes 57,8, que é o valor deste ângulo aqui, 180 menos 45 menos 77,2, seno. Fecha parênteses, igual. Então, a resposta desta conta, 438,160 newtons. Ou seja, com 3 algarismos, a resposta à pergunta D é 438 newtons.